Senhor, queremos te louvar e te engrandecer e te exaltar por este momento. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti. Que você receba da glória de Deus aí onde você estiver. Amém? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, dando continuidade ao vídeo passado, aqui no canal Reino Movement Church, Igreja em Movimento, tá bom? Nós vamos dar continuidade e também encerrar a nossa carta de apresentação sobre o nosso projeto. Falamos anteriormente sobre o que seria o nosso projeto Reino Movement. E agora nós vamos dar continuidade na missão e visão do nosso projeto. Mas antes eu queria voltar aqui no finalzinho que está lá em Atos 17, deixa eu verificar aqui, Atos 17, capítulo 17, versículo 11, que são os bereanos da cidade de Bereia. Olha, o nosso fundamento do nosso projeto está baseado nele. Olha aqui o que diz. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Amém? Ora, nada mais, nada menos, quem pregava a palavra ali naquele momento era o apóstolo Paulo. E os bereanos, eles iam todos os dias nas Escrituras para verificar de fato se o que o apóstolo Paulo estava falando estava correto, estavam diante das Escrituras. Então, isso que eu e você temos que fazer, tá bom? Todos os dias ir lá nas Escrituras Sagradas, lá na Bíblia, e verificar o que nós estamos ouvindo da parte de Deus, das pessoas, e verificar se é verdade. Amém? Dito isso, vamos passar agora para missão. A missão do nosso projeto é proclamar o reino de Deus e a sua justiça no ministério da reconciliação, intercessão e adoração, através do poder do Espírito Santo, agindo na identidade e paternidade, ajudando os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, ou melhor, e os necessitados, tá bom? Vamos por parte. É proclamar o reino de Deus e a sua justiça. O que mais Jesus fazia era proclamar o reino dele, tá bom? E a sua justiça. O ministério da reconciliação, ele começa quando Jesus vem para reconciliar o ser humano, eu e você, com o Pai. Onde o Adão perdeu essa intimidade com Deus quando ele pecou lá atrás em Gênesis, ele e a Eva. E aí, eu tenho uma história para você de um personagem bíblico que se chama Zaqueu. Eu não vou ler aqui porque é um pouquinho grande, mas se você for lá pesquisar a história de Zaqueu, lá no finalzinho, ele diz assim, o versículo, lá no final, um dos finais aí, diz assim, Jesus falando, eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, Jesus não morreu só para nos salvar e levarmos para o céu. Ele veio para nos salvar e nos reconciliarmos com Cristo. Então, o nosso ministério aqui, o nosso projeto, ele está pautado na reconciliação, ou seja, reconciliar a intimidade que
nós deveríamos ter com o Senhor. Amém? E a intercessão é que nós devemos orar, né? Jesus ensinou o Pai Nosso, ensinou os discípulos a orar, e nós também devemos orar e interceder, né, um pelos outros e orar sempre, tá certo? E a adoração também é primordial. Uma certa vez, uma mulher samaritana chegou para Jesus, ela tinha uma dúvida e perguntou assim: Jesus, aonde nós deveríamos adorar? Os nossos antepassados, eles adoraram no monte. Eles iam até o monte adorar. E os judeus, eles adoram no templo. De fato, aonde é que devemos adorar? Lá no monte? Ou lá em Jerusalém no templo? E Jesus falou assim: nem lá no monte e nem lá no templo. Ele disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, você pode adorar a Deus continuamente com a sua vida no cotidiano, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer tempo. Tá bom? Deus, Jesus, não te chamou para ser evangélico. Tá? Deus não te chamou para ser evangélico. Deus te chamou para ser filho. Filho de Deus, filho do Altíssimo. Tá bom? Eu e você, Deus nos chamou para ser filho. Amém? E continuando, através do poder do Espírito Santo agindo na identidade e paternidade. Quando você se torna filho de Deus, automaticamente o Espírito Santo, ele vai falar com você, vai te testificar que você é filho e vai te dar uma identidade e vai te dar uma paternidade. Porque quando Jesus veio, ele veio mostrar quem? Mostrar uma religião? Fundar uma religião? Não. Jesus veio mostrar o Pai. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Então Jesus veio reconciliar o ser humano com Deus e veio mostrar o Pai. Era esse o ministério de Jesus, proclamar o reino de Deus e a sua justiça e mostrar o Pai. Entendeu? E aí, qual é o nosso papel de evangelista? Nós levamos você até Jesus e Jesus leva você até o Pai. Amém? Então essa é a missão do nosso projeto. E para finalizar, tá assim, ajudando os órfãos, as viúvas e os necessitados. Nós também vamos praticar a ajuda social. Esse também é um dos nossos pontos fundamentais, tá bom? E aqui, para finalizar a nossa carta de apresentação, qual é a nossa visão? A nossa visão é desenvolver o ser humano em todas as áreas da sociedade, seja ela dentro de uma igreja, seja ela no trabalho, seja ela na família, seja ela na escola, seja ela na faculdade. Ou seja, o nosso intuito aqui é levar você até o conhecimento de Deus, de Cristo, para que você seja luz na sociedade. Aonde você estiver, você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Buscando sempre um avivamento sustentável. Aqui, se Deus permitir, nós vamos ter um projeto contínuo. Um projeto contínuo e sustentável através do poder do Espírito Santo, que é ele que promove todas as coisas. Tá bom? E aí, um despertar para novos líderes. Amém? Você que está me assistindo, você é um líder. Você nem sabe que você é um líder, mas você é um líder. Você primeiro é o líder da sua própria vida. E aí, quando você tem essa mentalidade de líder, as coisas começam a mudar. As coisas começam a fluir, porque as pessoas vão começar a olhar para você de uma forma diferente, porque você está seguindo o líder. Quem é o líder? Nosso líder maior?
Jesus Cristo. Então nós vamos nesse caminho fazendo discípulos de Jesus, e esse é o nosso projeto Reino Movement Church, Igreja em Movimento. Amém? Muito obrigado, fiquem todos na paz de Cristo, fiquem todos com Deus. Até uma próxima. Tchau!